Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook, todos vocês que estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 18 de junho de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. É o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento e neste dia em que faremos uma homenagem a Célia Lúcius, esse espírito grandioso, sublime, santo, que passou pela terra e que foi, não por acaso, canonizada pela Igreja Católica como a Irmã Santa Marina. E que nós, nessa noite de reflexão, de homenagem, de gratidão, estejamos sintonizados com ela e possamos aproveitar tudo o que nos será trazido hoje em Teu nome, Senhor. E antecipadamente gratos por esta bênção, por esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós acabamos de falar, hoje é dia 18 de junho, dia em que ficou consagrada a celebração, a lembrança desse espírito que, nas palavras de Emmanuel, porque para nós espíritas, foi revelado, chegou ao nosso conhecimento essa história desse espírito maravilhoso pelas páginas psicografadas pela mediunidade santa, honesta, verdadeira, desinteressada e pura de Chico Xavier, com o auxílio, a mentoria de Emmanuel, que é personagem desse livro, o livro 50 anos depois. E como ele próprio diz, no prefácio que ele chama de Carta ao Leitor,
O próprio Emmanuel, que nesse livro está na pele de um escravo chamado Nestório, reencarnação, 50 anos depois da desencarnação do então senador romano Públio Lentulus, ele relata a sua própria história, mas destaca que este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, diz Emmanuel, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos da sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus nas lágrimas de sua dor, de sua noite de dor, e de trabalho, de reparação e de esperança. E ele ainda confirma, o próprio Emmanuel, a Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e os apontamentos se encontrem confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. Mas, meu irmão e meu amigo, abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Ele está se dirigindo a nós, Emmanuel. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma, bem intencionada e sensível, a calúnia ou o desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste, em silêncio, onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual, o espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram, é o que te deseja um irmão e servo humilde. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 19 de dezembro de 1939.
Meus irmãos, só da leitura do prefácio a gente já fica fascinado, encantado. Que prefácio maravilhoso, como todos, né? Minha mãe, Glenda, ela é uma fã, uma apreciadora dos prefácios de Emmanuel. E não é por acaso, né? Só da leitura do prefácio a gente já fica com uma vontade de ler o livro. E Emmanuel diz que nós, lendo o livro 50 anos depois, receberemos uma bênção de Célia Lúcius. Então, não por interesse, né? Ah, vou ler para eu receber uma bênção de Célia Lúcius. Não é isso. Mas para conhecer a história desse espírito que passou pela Terra, como nós estamos passando, né? Porém, entendeu, como disse Emmanuel, entendeu e aplicou todas, não foram umas, outras ou algumas, foram todas as lições do Divino Mestre. Então, para nós que somos da Escola Jesus Cristo, ficou essa tradição, porque muitos de nós, embora o livro 50 anos depois exista, desde 1939, muitos de nós, na nossa preguiça, no nosso desinteresse, não, até hoje, lemos o livro. Conhecemos a história de ouvir falar, mas o professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo, inclusive espírito ligado diretamente a Célia Lúcius, ele sempre preservou a memória, a honra e a devoção a esse espírito, porque todos que passaram pela escola, que estão na Escola Jesus Cristo, sabem que no dia 18 de junho, todos os anos, é comemorado, é lembrado, é reverenciado esse espírito maravilhoso, puro, santo, de verdadeira cristã. E o interessante, meus irmãos, na história de Célia Lúcius, não apenas, né, para nós termos conhecimento de mais uma história, de mais um romance de Emmanuel, é que essa história é real, não é uma história de ficção. Então, nós que nos dizemos cristãos de uma forma geral, nós espíritas, nós católicos, nós protestantes, nós evangélicos, nós temos por obrigação conhecer a história desses heróis, dessas heroínas que nos antecederam, dando seu testemunho de fé, de abnegação, de renúncia, de amor, de sacrifício. Porque Jesus, meus irmãos, está aqui no Evangelho. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Jesus já ressurrecto após a sua crucificação, quando ele está diante de Tomé, um dos seus 12 discípulos, dos seus 12 apóstolos. E Tomé, mesmo vendo, não crê senão após tocar nas mãos e no abdômen de Jesus para sentir as marcas dos pregos e da lança. Jesus diz para Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Célia Lúcius, meus irmãos, a história, logo no primeiro capítulo do livro, Emmanuel nos relata que a história se passa por volta do ano 131. Quer dizer, Jesus já não estava mais entre nós em corpo de carne.
Jesus já havia ascendido ao céu. E ela, Célia Lúcio, tornou-se cristã, apesar de ser de família romana, família do alto patriarcado romano. Seu pai, Elvídio Lúcio, era um intendente, um braço direito, digamos assim, do imperador, do então imperador Hélio Adriano. E apesar de tudo isso, ela tornou-se cristã e creu, mesmo sem ver. Jesus já não estava mais entre nós, aqui na terra, em corpo de carne, mas ela, sem ver, creu e vivenciou a vida de uma cristã exemplar. Então, assim como está, né, como nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Jesus se dirigindo a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Célia é uma bem-aventurada. Não viu e creu. E não somente por isso, meus irmãos. Nós não vamos nos alongar lendo muitos ou vários trechos do livro, mas, por exemplo, no capítulo 2º da segunda parte, que talvez seja o capítulo mais marcante, digamos assim, porque é neste capítulo que tem o título de Calúnia e Sacrifício, em que o cerne, né, o mérito, a causa principal de toda a tragédia, de todo o desenrolar da história acontece, que é exatamente por causa de uma calúnia. Nós não estamos aqui fazendo spoiler do livro, da história. Leiam quem ainda não leu, e quem já leu, releia, porque todo mês de junho também, por tradição do professor Clóvis e mantida por Rubinho, nós temos o costume, né, o respeito, a homenagem, a gratidão de ler mais uma vez esse romance, essa história maravilhosa que muito nos toca. E sempre que nós fazemos uma nova leitura, algo que não havia sido percebido numa ou nas leituras anteriores se destaca aos nossos olhos, às nossas mentes, aos nossos corações. Então, todo ano, quem tem esse costume, essa prática de reler, sempre aprende algo novo, algo de bom, porque não tem nada ruim, negativo, desprezível ou inútil nesse livro, como em todos de Emmanuel. Mas nesse capítulo 2º da segunda parte, capítulo este intitulado Calúnia e Sacrifício, é exatamente o capítulo em que Emmanuel nos conta todos os detalhes de o que ensejou a via crucis, digamos assim, né, desse espírito maravilhoso que foi Célia Lúcio. Uma calúnia engendrada por uma rival da mãe de Célia Lúcio, que desde a juventude era apaixonada pelo pai de Célia Lúcio e não aceitava o fato de não o ter mais como, né, seu marido, ou seu homem, ou seja lá o que for, né, o seu muso, né? E ela, querendo ter novamente esse homem para si, essa paixão, né, desvairada, e Emmanuel até relata aqui, né, com pensamentos e desejos inconfessáveis, ela, embora casada, né, que é a personagem Cláudia Sabina, casada, mas ainda desejando o marido da que ela considerava sua rival, para quem ela perdeu aquele homem, ela engendra essa mentira
com o auxílio, inclusive, de uma médium. E aí nós temos várias lições nesse capítulo também, porque aqui a gente vê, né, um relato de uma mediunidade desvirtuada, desnaturada, uma mediunidade que a gente sabe que é uma ferramenta maravilhosa na vida de cada um de nós para promover o crescimento, o progresso, a evolução, se for bem aproveitada. A gente vê uma mediunidade, né, perdida, digamos assim, desvirtuada mesmo, desnaturada. Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. E muitos médiuns, desde sempre, estão a usar a sua mediunidade para auferir ganhos, lucros. E nós temos inúmeros relatos, desde sempre, desde o início da civilização humana até os dias atuais. Infelizmente, é triste, é vergonhoso, mas denota o nível espiritual em que ainda estamos. Porque quando alguém chegava para Chico Xavier, que é o maior exemplo de médium que nós temos, falando bem ou perguntando a Chico o que ele achava de tal médium, e talvez, sendo esse médium ainda desconhecido de Chico, Chico perguntava para a pessoa, ele ou ela é evangelizado? É um médium evangelizado? Se a resposta fosse positiva, sim, Chico não precisava fazer comentário nenhum. E se fosse negativa? Também não precisava fazer comentário nenhum. Bastava saber, é evangelizado? Mas evangelizado não é conhecer o evangelho. É, no mínimo, conhecer e se esforçar para vivenciar. Nós temos defeitos, meus irmãos. Ninguém aqui, né, a maioria de nós, salvo algumas exceções, como esses espíritos missionários, a maioria de nós é altamente atrasada. Espírito atrasado, imperfeito, com mais contingente de pecados, de erros, de maldades, do que de virtudes, de acertos, de gestos de amor. Então, ninguém aqui está dizendo que para ser cristão tem que ser puro, santo e um missionário. Todos nós podemos e devemos ser cristãos, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, e ele disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, nós somos os doentes que precisamos desse médico, desse amigo, desse mestre, desse salvador. Agora, na medida em que nós conhecemos o Evangelho, vamos à igreja, vamos à casa espírita, lemos, estudamos, ouvimos pregações, palestras, missa, culto, e não fazemos nada, não melhoramos nada, não nos esforçamos, aí nós estamos desrespeitando, desonrando o título de cristãos. Erramos, mas temos que não persistir, né? Reconhecer, ter humildade para reconhecer e modificar. Isso, inclusive, era uma das prédicas, né, a teoria, a filosofia de João Batista, que é o precursor de Jesus. E o próprio Pedro, em uma de suas epístolas, também falou, arrependei-vos e transformai-vos. Então, nós temos que reconhecer os nossos erros, nos arrependermos e nos transformarmos para melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos. E assim, honrar o título de cristãos. Agora, espíritos há que já estão num nível muito acima de nós, embora ainda reencarnem, para nos ajudarem, né? Para nos instruírem, para darem seus exemplos e para nos fortalecerem, para que nós, na nossa pequenez,
no nosso mundo de erros, de pecados, nós vejamos, nos inspiremos neles. E Célia Lúcius é um desses espíritos. Então, por exemplo, depois de toda essa trama da Cláudia Sabina para reaver aquele homem que ela considerava seu desde sempre, e também, Emmanuel está aí a nos dar lições de o que é o verdadeiro sentimento do amor e o que nós achamos muitas vezes que é amor, que é, na verdade, possessão, lascívia, né? E outras manifestações que nós chamamos de amor, mas que não são. Então aquela mulher achava que o Ovídio Lúcius era dela. Então, quer dizer, a gente possui as pessoas, nós somos donos das pessoas, ou nós temos afinidades, simpatias, sentimentos, né? Então, Emmanuel, na verdade, nesse livro, nos dá uma aula maravilhosa. Então, todos nós devemos ler e reler. E aí, o próprio Emmanuel, nesse capítulo, né, diante das circunstâncias, porque aí nessa calúnia, nesse plano maligno, terrível, engendrado por Cláudia Sabina para ter novamente aquele homem em seus braços, ela resolve, com o auxílio dessa médium, vejamos, ela chega, a Cláudia Sabina, a pensar em matar a sua rival, a mãe de Célia Lúcius. Mas a médium diz, não mate porque você só vai resolver alguns problemas seus de ordem material. Mas o espírito, olha só, o conhecimento que a médium já tinha. O espírito, como sobrevive à morte, poderá, se tornar aí sim, uma grande rival sua e te atrapalhar sobremaneira e tal. Então, a morte, na verdade, não era o melhor plano para ela ter novamente o pai de Célia Lúcius, mas ela engendra colocar um recém-nascido na cama da mãe de Célia, como se ela houvesse traído o seu marido, pai de Célia, o Ovídio Lúcius, enquanto ele estava ausente numa viagem para atender, como diz Emmanuel, os caprichos do imperador Hélio Adriano. Então ela faz isso, ela concretiza com a ajuda de uma serva que estava infiltrada na casa de Célia Lúcius, a Atéria, e Célia Lúcius, de manhãzinha cedo, a mãe dormindo num quarto próximo ao dela, sob os efeitos de um narcótico, um elixir e uma poção ministrado pela Atéria, por essa serva infiltrada por Cláudia Sabina, Célia acorda ouvindo o choro de uma criancinha recém-nascida. E quando ela vai ao quarto da mãe, ela vê aquele bebezinho que foi pego na roda dos enjeitados, que já existia naquela época. Que vergonha para nós, seres humanos, Temos os nossos filhos ao longo das nossas encarnações e quando não os abortamos no ventre, os enjeitamos, os abandonamos. Que tristeza isso, Mas a Atéria vai na roda dos enjeitados e pega aquele bebezinho que ela achou, considerou, classificou como sendo o mais próximo de ter acabado de nascer. E coloca esse bebezinho na cama da Alba Lucínia, a mãe de Célia Lúcius, a esposa de Ovídio Lúcius. E aí ministra esse elixir, esse narcótico, essa poção, e a Alba Lucínia fica totalmente apagada, em sono profundo, e o bebezinho começa a chorar e Célia ouve
e se surpreende e vai até o quarto de sua mãe e vê aquela cena, e a Atéria inclusive tinha simulado com panos, né, com lençóis, o que seria algo semelhante a um parto, né? Então, Célia pergunta a Atéria o que estava acontecendo, o que era aquilo. E ela, que já havia sido remunerada, a Atéria, por Cláudia Sabina, com uma quantia vultosa que permitiu que ela comprasse um sítio e vivesse sem precisar trabalhar mais, ela diz que, olha, a sua mãe, né, essa noite deu à luz a um bebezinho. E, inclusive, esse plano estava também relacionado às presenças, às visitas inúmeras que estavam acontecendo naquela residência exatamente pelo marido da Cláudia Sabina, que era digamos, um homem de maus costumes, né? Um homem sem respeito pelas mulheres, né? Um homem devasso. Não respeitava a sua própria mulher, a sua esposa, e não respeitava mulher nenhuma. Assediava todas as mulheres pelas quais ele se interessava. E não foi diferente com Alba Lucina e com a própria Célia Lúcius, uma menina, uma jovem. Então, vejamos o caráter, a personalidade, né, desse homem. Mas queremos crer, né, que talvez esteja hoje já numa situação melhor do que a nossa, né, porque a lei é de progresso, a lei é de evolução. Mas, enfim, na história, ele assedia várias vezes, em várias oportunidades, tanto a Alba Lucínia, a esposa do Elvídio Lúcio, a mãe de Célia Lúcio, a considerada rival da Cláudia Sabina, quanto a própria Célia, uma jovenzinha de 17, 18 anos. E Célia, após perguntar e ouvir de Atéria que, a sua mãe deu à luz esse bebezinho, na mesma hora ela faz uma conexão com aquelas visitas inúmeras, né, e reprováveis, porque ele não tinha nem o cuidado de simular de alguma forma, de disfarçar, né? Ele era um homem realmente, no dizer de muitas mulheres, né, um asqueroso, né, então totalmente sem respeito, né? E Célia associou a notícia dada pela Atéria ao fato daquele homem não se cansar de visitar a ela própria e a sua mãe. Mas, conhecendo sua mãe, e aí se de fato isso se confirmasse, ainda que ela não acreditasse ser possível a sua mãe ter capitulado, né, e desonrado o seu pai e o marido da sua mãe, Elvídio Lúcio, dada a sua fidelidade, a sua integridade, ela, para evitar a tragédia de um casamento desfeito, ela fala com a Atéria, então, Atéria, essa criança é minha. Não, mas não pode, porque a Atéria havia sido remunerada. Então ela não podia permitir que o plano saísse do planejado, né, do projetado. E ela diz, não tem como, né? Como que a gente vai dizer? Não. Aí Célia começa a assumir para si toda a culpa que não existia de ter ela, Célia, cedido aos assédios, né? A vontade, né? A lascívia daquele homem que era o marido da Cláudia Sabina, e fala, então, essa criança é minha, o filho é meu, eu que sou a culpada. E, nesse momento, o Elvídio Lúcio chega à casa e vê aquela confusão toda e a Atéria dizendo que desgraça, e o Elvídio Lúcio começa a perguntar, e então ele, né, toma conhecimento daquilo tudo. Pela lei romana, pelo direito romano,
quando acontecesse algo do tipo, né? A Cláudia, a Célia Lúcius, por ser muito novinha, né? E o amor da sua vida, que era Ciro, filho do Nestório, que é Emmanuel, na encarnação de Nestório, esse rapaz, que também era um cristão e era um escravo, ele era o amor da vida de Célia Lúcius, mas ele já havia desencarnado em razão, né, da perseguição que os cristãos sofriam. Né? Ele e seu pai haviam desencarnado, Nestório e Ciro. Então ela, Célia, na exemplificação de o que é fidelidade, mesmo não tendo casado com o amor da sua vida, Ciro, ela não se interessa por mais ninguém naquela encarnação. Então, ela assume a criança e ela sabia que uma mulher romana, né, da alta sociedade, dos altos círculos, que desonrasse a família, o nome, o patriarcado, a sua ascendência, poderia ser morta pelo pater familias, aquele que era o próprio Ovídio Lúcio. E ela sabia dessa possível e provável consequência e fala para o seu pai: essa criança é minha, eu desonrei a nossa família, a nossa casa, desonrei o seu nome e aceito a morte. Então, meus irmãos, nós vemos, né, aqui no capítulo 2, Emmanuel dizer assim: quando ela, né, estava pensando em como agir diante daquilo tudo, Emmanuel fala: levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação nas vésperas do sacrifício. Isso ela rememorando as palavras, as pregações maravilhosas de Nestório, que é o próprio Emmanuel. Então ela, levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação de Nestório, nas vésperas do sacrifício, quando afirmara que a melhor renúncia por Jesus não era propriamente a da morte, mas a do testemunho que o crente fornece com os exemplos da sua vida. E aí nós vamos voltar ao Evangelho, ao Novo Testamento, porque no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse assim: ninguém, capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 13, ninguém tem amor maior do que este: ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, ninguém tem amor maior do que este, o de dar a vida por um amigo. Célia não morreu naquele momento, porque Alba Lucínia, sua mãe, o pai, com a mão levantada, segurando um punhal, ia apunhalá-la, né, golpeá-la, mas Alba Lucínia segurou a mão do seu marido e disse: não aumente a nossa tragédia, a nossa desgraça.
E ela pede, então, que o marido permita que a filha saia de casa. E ele maldiz, né? Saia, fuja, maldita. E diz para ela que ela, a partir daquele momento, estaria morta para a família. E ainda encenaria um funeral. Então, ela não foi morta por seu pai naquele momento, mas morreu para sua família, para a sociedade e, embora ela não tenha desencarnado, propriamente dito, né? O amor de Célia, e aí nós voltamos ao romance, né? O capítulo 2 da parte 2. O amor de Célia pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, porque ela fez aquilo tudo para salvar o casamento do seu pai e da sua mãe. Então, né, Emmanuel diz aqui, levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação nas vésperas do sacrifício, quando afirmara que a melhor renúncia por Jesus não era propriamente a da morte, olha aí, mas a do testemunho que o crente fornece com os exemplos da vida, da sua vida. E aí, meus irmãos, Célia começa, né, a sua trajetória, a sua via crucis, testemunhando todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Esse amor, essa renúncia, que equivaleu, né, que equiparou-se a uma morte. Porque ela foi expulsa de casa, da família, e teve que sair pelo mundo, se virar com um bebezinho recém-nascido nos braços, né? E tamanha era a sua fé que a própria Atéria, a tal serva que havia se prestado a colaborar com a Cláudia Sabina, diante da pouca idade, da fragilidade daquela menina, daquela moça, jovenzinha, não casada, franzina, e que inclusive estava passando por um momento de fragilidade emocional e corporal. Primeiro porque o seu amado havia desencarnado, Ciro. O seu professor, Nestório, também. O seu avôzinho havia desencarnado também, Neio Lúcio. E ela estava como que quando nós nos sentimos sozinhos no mundo, apesar de estarmos rodeados de muitas pessoas, né? E aí, vejamos, meus irmãos, que exemplo, né, de cristã, que exemplo de fé. Ela, perguntada por Atéria, mas e a menina? Com quem ficará? Com quem ficarias no mundo? E a menina era ela era uma menina, né? Então a Atéria, diante daquela assunção que Célia fez, da responsabilidade, da culpa, para salvar o casamento da sua mãe e do seu pai, a Atéria fica, e ela inclusive Célia Lúcia deu todas as joias que ela tinha, exceto uma pérola que seu pai havia trazido de uma viagem para ela, que foi a única peça, a única joia que ela guardou como lembrança, apesar do pai estar expulsando-a e ter querido e chegado a se movimentar para matá-la. Mesmo assim, ela não tinha ódio, rancor, né? E quis guardar aquele presente como um símbolo, né, do seu vínculo, da sua afeição, do seu amor, do seu carinho, do seu respeito pelo seu pai e pela sua mãe. Então a Atéria pergunta, mas e a menina? Com quem ficarias no mundo? E ela, Célia, responde, eu
ficarei com Jesus. Meus irmãos, quem de nós, numa situação que às vezes não é nem parecida com essa gravidade do que Célia vivenciou, quem de nós, num momento de dor, de dificuldade, de desesperança, consegue afirmar com serenidade, com certeza, eu ficarei com Jesus? Né? Como se, estando nós com Jesus, nada mais nos abala, né? Nos amedronta, nos preocupa. Então, e ela que não havia convivido com Jesus, creu sem ver. Então, que maravilha, né? Esse exemplo de Célia Lúcius nas nossas vidas. E por que nós lemos, né, como leitura inicial, as bem-aventuranças? Porque Célia Lúcius aprendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre. E aí eu não vou contar mais a história, o livro, né, sobre o livro. Quem quiser, leia, e exorto-os a lerem. E Célia vivenciou todas as condições de uma bem-aventurada. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes. Ela foi humilde. Bem-aventurados os aflitos. Célia sofreu demasiadamente. Então, teve inúmeras aflições. Bem-aventurados os mansos. Célia foi mansa. Nunca se revoltou, nunca blasfemou, nunca quis se vingar dos que a prejudicaram, dos que causaram dano, sofrimento, dor. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Era a justiça divina que Célia buscou a vida toda. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu não vou falar o final do livro, mas no final do livro a gente tem um exemplo de misericórdia maravilhoso. Bem-aventurados os limpos de coração. Apesar de tudo, Célia não julgava mal, né? Não desejava mal às pessoas. Tinha um coração puro. Tanto que, mesmo diante daqueles fatos, não acreditou, não concebeu a hipótese de sua mãe ter traído o seu pai, né? Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Célia promovia a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Todas essas dores, né, que eventualmente nós acreditamos nem eram mais karma, né, não eram consequências da lei de causa e efeito para Célia, mas nós sabemos que uma vez estando num mundo de provas e expiações, mesmo que nós não expiemos mais, nós somos provados. E as provas, que muitas vezes a gente, no nosso julgamento, né, a gente olha uma pessoa numa dada situação e fala, olha lá, fulano está passando por isso. Com certeza deve ter feito uma coisa muito grave em outra encarnação. Quem somos nós para julgar? Porque aquela situação que para uma pessoa pode ser de fato uma expiação, para outra pode ser uma provação apenas. Pode ser algo que o próprio Espírito pediu para passar, para se adiantar mais, para crescer mais. Então nós não devemos ficar julgando, fazendo conjecturas. Fulano está passando por isso, por certo fez isso. E a gente às vezes já até identifica qual foi o erro que a pessoa praticou. Tá com tal doença, fez isso assim, assim. Tá nessa situação, fez isso assim, assim. Né? Então,
quem somos nós para dizer quem está sendo provado e quem está espiando? Mas, mesmo na condição de Célia, que queremos crer, não estava espiando nada. Aquilo fez com que ela ascendesse muito mais do que ela já estava em termos de nível espiritual, muito acima de nós outros. E, por isso, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque, de certa forma, ela foi, perseguida, até pelos próprios humanos, o mosteiro lá no qual ela se abrigou. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Quem ler ou já leu também terá relatos de testemunhos, fatos em que ela foi caluniada, Célia Lúcio. Então, ela está, meus irmãos, simplesmente enquadrada aqui em todas as bem-aventuranças. Por isso, foi canonizada, santificada pela Igreja Católica, como Santa Marina. Inclusive, tem um livro maravilhoso que eu também recomendo, organizado por Flávio Mussa Tavares, com os relatos, as pesquisas do professor Clóvis Tavares sobre Célia Lúcio, porque na Igreja Católica ela ficou conhecida como Santa Marina porque a partir do momento que ela adentrou esse mosteiro, ela adotou o nome de Irmão Marinho. Ela, inclusive, se passou por homem, para não ser morta, se proteger e conseguir sobreviver. Adotou o nome de Irmão Marinho, mas quando, como Irmão Marinho, faleceu lá no mosteiro, descobriram, na hora de preparar o cadáver, o corpo, para o sepultamento, descobriram que era uma mulher. Então, ela foi canonizada como irmã, Santa Marina. Mas é a mesma Célia Lúcio. Então, Emmanuel, ele relata desde o antes que a Igreja Católica pode não conhecer ou conhecer não da forma aprofundada e detalhada como Emmanuel nos conta. E, para finalizar, então, meus irmãos, a nossa reflexão, num editorial feito por Glenda, quando ela foi responsável por um periódico doutrinário, ela escreveu, nesse editorial dessa edição especificamente, que foi uma edição distribuída, lançada justamente no mês de Célia Lúcio, em junho, ela escreveu o seguinte, que vai ser a nossa leitura final aqui. Aprendemos a amar Célia na Escola de Jesus Cristo, com Clóvis Tavares, que caminha a seu lado há muitos séculos, na trajetória de luz daqueles cristãos que se amam por amor a Cristo. Após a partida de Clóvis Tavares para a pátria espiritual, em 13 de abril de 1984, continuamos, por meio de Rubens Fernandes Carneiro, o nosso Rubinho, a ouvir a música da gratidão e do amor a Célia. Suas palavras, transbordantes de ternura e emoção, insistem em trazer a presença desse anjo aos nossos corações, ensinando-nos a manter o elo de amor que tanto nos fortalece, iluminando nossas almas. A esse espírito grandioso, Célia Lúcio, ofertamos nossos corações através das palavras de Clóvis Tavares, musicadas por Juraci de Paula. E aí vai ser a nossa leitura final e a nossa prece, porque é algo como se fosse uma prece a Célia Lúcio.
Palavras do professor Clóvis Tavares, endereçadas a Célia e musicadas por Juraci de Paula. São apenas trechos aqui que eu vou ler, não é o que, né, nós ficamos conhecendo como um hino, mas alguns trechos que nós destacamos aqui para essa leitura. Recebe, Célia, da amplidão celeste dos nossos corações a humilde flor da gratidão mais pura e mais sincera, que te votamos com ternura e amor. Bendita sejas, Célia Lúcius, que deixaste a lição de paz e luz nos teus caminhos santos e perfeitos, acompanhando os passos de Jesus. Divina mensageira de Jesus, tu que amaste e sofreste tanto, pede a Deus que nos ouça, Célia Lúcius, que nos dê força e nos enxugue o pranto. Que assim seja, meus irmãos, que nós possamos aproveitar, honrar, respeitar esse espírito maravilhoso que está presente nas nossas vidas. Não por interesse leiamos a sua história, o livro 50 anos depois, mas saber que um espírito dessa envergadura, dessa grandeza espiritual, ainda se preocupa conosco e nos promete uma bênção, e nós desprezarmos isso. Hoje ainda é dia 18. Dá tempo de nós, pelo menos, começarmos a ler ou reler o livro 50 anos depois. E que nós, né, façamos bom proveito desse exemplo maravilhoso, vendo, né, testemunhando, conhecendo o que é sofrer e o que é ser cristão diante do sofrimento, das aflições, das amarguras e o que é ter fé, né? Então, que nós possamos, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, repetir as palavras de Célia Lúcius, né? Eu ficarei com Jesus. E que Jesus nos abençoe, então, que Célia receba essa parca, pobre homenagem, mas a nossa gratidão, e que Deus nos abençoe a todos, que nós tenhamos um sábado, um final de sábado de paz, de luz, um domingo produtivo, bom, de reflexão, e uma semana também de muito trabalho, muitas reflexões, e que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela assistência, pela audiência, e fiquem com Deus. Boa noite a todos.